apenas a princípio, no versículo 1, Evangelho escrito por João, capítulo 13, neste, leremos a princípio apenas o versículo 1. Enquanto vocês procuram o texto, eu torno a minha alegria e a minha gratidão por estar com vocês mais uma vez pública. É bom estar com vocês, é bom, um pouquinho mais especial, porque a igreja onde minha mãe Nazaré se congrega sempre ela dá muitas boas notícias sobre vocês. E é bom estar aqui com o povo que sempre acolhe com tanto carinho e com tanto respeito. Desejo que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores, permaneça sobre e na vida de cada um de vocês que cooperam para que as portas de salvação desta casa permaneçam abertas. Amém. Evangelho escrito por João, capítulo 13, verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sempre que eu leio um texto bíblico, ainda que seja na minha leitura breve, como a que nós fizemos há pouco, eu tento perceber que nesse texto há alguma informação em destaque. E desde que eu li João 13, a informação que saltou do texto e abraçou meu coração foi a expressão amou-os até o fim. E quando o texto diz que Jesus amou esses homens até o fim, o texto não está dizendo que chegou o momento no qual Jesus deixou de amá-los, ou chegou um momento no qual esse amor teve fim. Pelo contrário, o texto está dizendo que nenhuma circunstância contrária teve poder de colocar fim no amor que Jesus sentia pelos seus discípulos. Até porque amor só é amor se ele for até o fim. Em todas as outras coisas, o deixar de acontecer é sinal de um dia ter acontecido. O deixar de existir é sinal de um dia ter existido, menos no amor. Um amor que deixou de acontecer, nunca aconteceu. Um amor que deixou de existir, nunca existiu. Amor só é amor se ele for até o fim. Compreendendo isso, devem surgir algumas perguntas na nossa mente. E talvez dentre elas alguém deve se perguntar: mas Leandro, como amar ou ser amado até o fim em um contexto em que nós vivemos? Nós vivemos em uma sociedade que, conforme o sociólogo polonês Bauman disse, que vive em tempos líquidos, ou seja, uma sociedade na qual os relacionamentos são frágeis, casamentos frágeis, amizades frágeis, famílias frágeis. Como amar até o fim em um mundo que é plenamente narcisista, em um mundo em que o culto ao eu é pregado e o amor ao próximo, o altruísmo, dia por dia tem sido deixado de lado? Como amar até o fim em um Brasil que só em 2023 mais de 400 e 200 mil pessoas divorciaram, porque talvez em algum momento de suas vidas essas pessoas deixaram de acreditar no amor? Como amar e ser amado até o fim em um mundo que vive em antropofobia, isto é, em um mundo em que pessoas têm medo de pessoas, em que pessoas têm medo de se relacionar com pessoas, em que pessoas têm medo de confiar em pessoas? Como amar ou ser amado até o fim neste contexto que nós estamos inseridos? O texto que lemos revela-nos 3 motivos pelos quais Jesus amou os seus discípulos e vai nos amar até o fim. Eu quero compartilhá-los com vocês. O primeiro motivo pelo qual Jesus amou os seus discípulos e vai nos amar até o fim foi porque Jesus começou a amá-los e começou a nos amar sabendo quem Ele era. Amar sabendo quem eu sou parece uma informação simples, porém não é. Por quê? Porque quando eu escolho amar alguém sem saber quem eu sou, na maioria dos casos eu me conformo em amar alguém, em me relacionar com alguém que não é uma pessoa do jeito que eu desejei, do jeito que eu idealizei, que não é uma pessoa
da forma que eu sempre quis para a minha vida. Mas como eu não sei quem eu sou, como eu não sei da minha capacidade de amar alguém, eu me submeto a amar alguém dessa natureza. E qual é o problema disso? O problema disso é que o tempo vai passar, e após o tempo passar, eu posso descobrir que sou um pouquinho melhor do que eu achei que eu era. E se porventura eu chegar a essa conclusão, eu vou entender que posso conquistar com outro alguém, e possivelmente eu passarei a viver crises na minha relação. A mitologia grega contou a história de Paris, que é uma história narrada exatamente sobre essa ideia. Paris, a princípio, é apresentado na história como um simples pastor de ovelhas. E ele acreditava que ele era um pastor de ovelhas. Enquanto Paris acreditou ser um pastor de ovelhas, ele se apaixonou por uma jovem simples, rústica e camponesa, chamada Enônimo. Enquanto ele acreditou que era um pastor de ovelhas, ele devotou o melhor da sua vida, o melhor do seu amor, o melhor da sua paixão a Enônimo. Todavia o tempo passou, e após o tempo ter passado, Paris descobriu que ele não era um pastor de ovelhas, mas que ele era filho de Príamo, rei de Troia. Ou seja, Paris descobriu que ele era um príncipe. E quando ele descobriu quem ele era de verdade, a primeira coisa que ele fez nessa história foi abandonar Enônimo, talvez para viver uma nova história de amor. Sabe por quê? Porque Paris, quando escolheu Enônimo, ele a escolheu sem saber quem ele era. E eu digo mais uma vez, quando escolhemos amar alguém sem saber quem somos, nos submetemos a amar alguém que realmente não é alguém do jeito que nós desejamos para as nossas vidas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Jesus começou a nos amar, e começou a amar os seus discípulos, ele não começou a nos amar sem saber quem ele era. Pelo contrário, ele começou a nos amar sabendo exatamente quem ele era. Os versículos 3 e 4 desse texto dizem que Jesus sabia de 3 coisas. Primeira coisa que ele sabia que Deus havia dado tudo em suas mãos, ou seja, ele sabia que ele era poderoso. Segunda coisa que ele sabia que ele havia vindo de Deus, isto é, ele sabia a sua origem. Terceira coisa que ele sabia que ele retornaria para Deus, ou seja, ele sabia o seu destino. Quando Jesus escolheu aqueles homens, ele escolheu sabendo plenamente quem ele era. O que eu quero dizer com isso? É que quando Jesus nos escolheu, Jesus não escolheu aqueles homens, porque aqueles homens foi quem sobrou. Jesus poderia conquistar quaisquer outros homens e viver uma relação de amor com eles. Mas Jesus decidiu escolher aqueles discípulos. Aqueles homens eram exatamente quem Jesus queria escolher para salvar e viver uma linda relação de amor. Essa informação deveria mexer um pouquinho com a gente. Por quê? Porque Jesus nos escolheu sob a mesma perspectiva. A graça de Deus poderia ter alcançado e conquistado quaisquer outras pessoas. Mas Deus decidiu nos escolher, mesmo havendo tanta gente melhor que nós. A gente está em um mundo que já tem praticamente 8 bilhões de gente, tanta gente melhor que a gente. Jesus poderia ter escolhido para salvar qualquer uma dessas pessoas, mas um dia ele passou no nosso caminho com graça. Ele nos olhou com graça, ele colocou essa graça em nós, ele encontrou essa graça em nós, e ele nos chamou para viver uma linda relação de amor com ele. Glória a Deus. E alguém pode perguntar, mas pastor, por que foi que essa escolha foi feita? Porque eu sou especial? Não, gente. É por causa da grandeza, da graça do nosso Deus. Amém. Essa escolha não tem a ver conosco. Essa escolha tem a ver com Ele e tem a ver com a sua graça. A respeito disso, há um texto que todas as vezes que eu leio ele, de alguma forma, vou usar uma expressão informal, ele perturba o meu coração. Porque sempre que eu leio esse texto, eu me sinto o mais miserável dos pecadores. É Ezequiel 16. Nesse texto, Israel vive em um momento em que ela acreditava ser uma nação especial, uma nação melhor do que as demais nações. E Israel começou a acreditar que Deus havia escolhido porque ela era melhor. Então Deus decidiu chamar Israel e contar um pouquinho da sua história. Deus disse mais ou menos assim: Israel, deixa eu contar um pouquinho da tua história. Eu estou no versículo 3 do capítulo 16. Deus disse:
Israel, no dia do teu nascimento, o teu umbigo não foi cortado, tu não foste lavada com água para purificação, tu não foste esfregada com sal, tampouco envolvida com fraldas. O que Deus estava falando? Deus estava dizendo a respeito do costume antisséptico da época. Uma criança nascia, seu umbigo era cortado, ela era lavada com água, esfregada com sal, envolvida com fraldas para sua purificação. Todavia, nada disso ocorreu com Israel. Ou seja, Deus estava dizendo que Israel havia nascido sob impureza. E Deus seguiu dizendo: ninguém, Israel, teve piedade de ti, ninguém teve misericórdia de ti, ninguém teve compaixão de ti. Pelo contrário, tu foste lançado a campo aberto, ninguém que passou por ti se apiedou de ti. Deus estava dizendo que Israel foi jogado ao mato por uma porcaria qualquer que talvez o cachorro passaria para comer. Essa era a condição de Israel. Só que Deus diz: mesmo que ninguém tenha tido piedade de ti, misericórdia de ti, houve um dia que eu passei no teu caminho, tu estavas suja no teu sangue, mas eu passei e eu te vi. Tu estavas impura, Israel, mas eu te vi. Quando eu te vi, eu gritei: viva! Tu recebeste vida, Israel, porque eu passei, te vi, te escolhi e gritei vida para ti. Depois disso, tu cresceste, tu amadurecestes, tu desenvolvestes, e eu olhei para ti mais uma vez e disse: agora eu quero casar contigo. Glória a Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Que ele era a causa da escolha de Israel. Essa história parece com a nossa. Houve um dia que nós estávamos jogados a campo aberto, envolvidos em práticas pecaminosas. Ninguém que passou por nós teve piedade ou misericórdia de nós, ninguém se apiedou de nós. Porém, um dia que Deus passou no nosso caminho, nós estávamos sujos em nossos pecados, mas Ele nos viu. Ele nos viu, gritou para nós: viva! Nós recebemos vida, e por causa dele e da sua graça, a gente vive uma linda relação de amor com o nosso Deus. Você recebe essa palavra na noite de hoje? Primeiro motivo pelo qual Deus não vai deixar de nos amar é porque Ele nos amou sabendo quem Ele era. Segundo motivo pelo qual Jesus amou os seus discípulos e vai nos amar até o fim foi porque Jesus começou a amar aqueles homens e começou a nos amar sabendo quem nós somos. E alguém nos amar sabendo quem nós somos, talvez seja uma das maiores riquezas da vida. Por quê? Porque a maioria das pessoas que nos amam, elas não amam quem somos, elas amam quem aparentamos ser. Antônio Vieira, autor da literatura barroca, disse que na antiguidade os antigos pintaram um amor menino. O que é um amor menino? É um amor ingênuo. Na perspectiva de Antônio Vieira, as pessoas nos amam muito mais por aquilo que elas ignoram em nós do que por aquilo que elas nos conhecem. Ou seja, as pessoas nos amam, na maioria das vezes, por ingenuidade. As pessoas não amam por quem nós somos de verdade. Elas amam por quem nós deixamos elas conhecer de nós. E qual é o problema disso? O problema disso é que quem não é, não consegue fingir que não é a vida toda. Uma hora, se a gente não for, a gente mostra que não é. E qual é o efeito disso? É que as pessoas que nos amam, nos admiram, nos estimam, por aquilo que nos aparentamos ser, elas perdem todo o apreço que elas têm por nós ao conhecer os nossos erros. Então, um dos maiores perigos de sermos amados por quem aparentamos ser, é porque a gente corre o risco de sermos desamados, quando as pessoas descobrirem quem nós realmente somos. Se nós pudéssemos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração agora, e mostrar todos os nossos pecados, falhas, fraquezas, imperfeições, talvez, pelo menos a metade das pessoas que nos admiram, perderiam toda a admiração que elas têm por nós. Há um texto na Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, que historia algo que tem muito a ver com essa ideia. É um texto que fala a respeito da história de Naamã. E quando a gente olha apenas para o versículo 1 do capítulo 5,
de 2 Reis, a gente percebe que poucas pessoas são tão elogiadas em apenas um versículo na Bíblia quanto Naamã. Só nesse versículo Naamã recebe pelo menos 4 tipos de elogios diferentes do autor. O primeiro elogio que Naamã recebe é um elogio político. A Bíblia diz que Naamã era um grande homem diante do rei. Essa expressão significa que Naamã era um homem de confiança do rei. Quando o rei não podia ir a eventos políticos, quem ia no seu lugar era Naamã. E Naamã lhe representava a altura. Após essas programações, as pessoas olhavam para Naamã e diziam: eis aí um homem que é grande diante do rei, o homem a quem o rei confia. Naamã recebeu elogio político. Segundo tipo de elogio que Naamã recebeu, elogio populacional. O texto diz que Naamã era um homem de muito conceito. A palavra conceito nesse texto significa famoso, ou seja, Naamã era alguém que não passava despercebido por onde ele ia, aonde ele ia. Se ele vivesse hoje, possivelmente, seria um dos maiores influenciadores digitais da nação. Terceiro tipo de elogio que Naamã recebeu, elogio espiritual. A Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento à Síria. A Síria foi liberta em uma guerra em que Naamã liderou. Porém as pessoas não diziam que a Síria foi liberta porque Naamã era dado a espada, o escudo e a lança, mas porque ele foi um instrumento que Deus usou para libertar aquela nação. As pessoas o viam como instrumento de Deus. E em quarto lugar, a Bíblia diz que Naamã recebia elogio profissional. Qual era a profissão de Naamã? Comandante. Sabe o que o texto diz sobre isso? Que ele era herói de guerra. Naamã foi um homem que tornou-se herói estando vivo. Os heróis que nós conhecemos tornaram-se heróis após estarem mortos. Nós os conhecemos por causa das literaturas, dos filmes e afins. Naamã não. Naamã consagrou-se herói estando vivo. Olha só que homem é Naamã. Elogio político, elogio populacional, elogio espiritual, elogio profissional. Entretanto, quando a gente continua lendo o texto, na nossa versão em língua portuguesa, o autor ou o tradutor, ele coloca uma vírgula após esses elogios e coloca uma expressão que é a expressão porém. Essa expressão porém, sob a luz da gramática normativa da língua portuguesa, é uma conjunção adversativa e ela anuncia algumas coisas. A primeira coisa que ela anuncia é que a informação que virá agora será uma informação oposta, ou seja, Naamã elogiado, vírgula, porém, a informação que virá agora será contrária, ou seja, não será um elogio, será uma crítica. Segunda coisa que ela anuncia, uma quebra de expectativa. O que é uma quebra de expectativa, pastor? A não continuidade lógica do texto. Naamã elogiado, vírgula, porém. Significa o quê? Que a expectativa agora é quebrada. Naamã não será elogiado mais uma vez. Terceira coisa que essa conjunção anuncia é que, para o autor, a informação que virá agora é mais pesada, é mais importante. Ou seja, não importa o quanto Naamã foi elogiado, a informação que virá agora colocará por terra todos os elogios que Naamã recebeu. E sabe qual é a informação? É que ele é tudo isso, porém, ele é leproso. E por que essa informação quebra a expectativa? Por que essa informação é oposta? Por que essa informação é mais pesada, pastor? Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que Naamã é leproso, ela está dizendo que Naamã é estimado, elogiado, querido, admirado, amado em um único lugar. Sabe onde? Fora de casa. Quando Naamã colocava a armadura de capitão, a vara de comandante e saía pelas ruas da Síria, ele era herói, ele era famoso, ele era grande diante do rei, ele era um instrumento de Deus. Entretanto, quando Naamã entrava à sua casa, ele se vestia daquela armadura e se olhava diante do espelho, sabe o que ele era? Leproso. As pessoas que amavam Naamã não amavam por quem ele era, não o amavam por quem ele era, o amavam por aquilo que ele aparentava ser. Se Naamã mostrasse às pessoas da Síria as suas feridas, os seus problemas, Naamã perderia toda a estima. E a minha interpretação da parte do texto que ele não quer mergulhar no Jordão tem tudo a ver com isso. Porque quando Naamã vai à porta do profeta Eliseu,
e pede para ser curado, que o profeta mesmo recebe, apenas diz para Naamã ir ao Jordão mergulhar 7 vezes. Naamã questiona: por que o Jordão? Por que não Abana e Farfar? E as pessoas dizem que porque o Jordão é poluído, mas não tem nada a ver com isso, gente. Qual a diferença entre Abana e Farfar numa linguagem nossa? O problema, Abana e Farfar e Jordão, numa linguagem nossa. O problema do Jordão é que o Jordão é a praia do povão. E qual o problema da praia do povão? É que dá muita gente. Abana e Farfar é a praia da elite, é um lugar menos frequentado. Então quando Naamã diz não quero ir para o Jordão, sabe o que ele está entendendo? É que o mergulho não pode ser de armadura, o mergulho tem que ser de sungão, ele tem que mostrar quem ele é, e ele não está interessado em mostrar quem ele é. Ele diz: não, eu quero Abana e Farfar, praia da elite, lá tem menos pessoas. Ele não queria que as pessoas vissem quem ele era, para não perder a admiração destas. E às vezes a nossa história é mais ou menos assim. As pessoas nos admiram, nos estimam, não por aquilo que a gente é de verdade, mas por aquilo que a gente aparenta ser. Nesse mundo de rede social, mais do que nunca, a gente tenta manter uma aparência para não perdermos a admiração que as pessoas têm por nós. E aqui entre nós, nesse contexto de igreja, mais ainda, muitas vezes a gente é ostentado, a gente é tentado a ostentar uma vida que nada tem a ver com a nossa essência, para não perdermos a admiração que as pessoas têm por nós. Você já leu o texto que fala sobre isso, que a gente chama de última ceia, mas é a única ceia que tem, na verdade, em João 15. Esse texto, Jesus reúne os discípulos, ele diz aos seus discípulos que naquela noite, que naquele dia, alguém estava com o seu coração vendido ao diabo. Ele diz: um de vocês é Satanás. Judas sabia que ele estava com o coração vendido para o diabo. Só que após Jesus fazer essa afirmação, ele pega o pão, pega o vinho, ele reparte, e ele começa a servir para os discípulos. Se alguém que não devia participar daquela ceia era Judas. Por quê? Porque a ceia era o lugar da comunhão, e Judas já estava com o coração corrompido, com a comunhão quebrada. Quando Jesus chega diante dele com o pão e com o vinho, eu imagino na ceia Judas pensando: não vou participar, porque a ceia é o momento da comunhão. Mas depois ele pensa: se eu não participar, vou saber que eu estou com o coração vendido para o diabo. E sabe o que ele faz? Ele pega o pão e o vinho para manter a estima dos discípulos. Ele se esconde atrás do ritual do culto para manter a estima dos discípulos. Ele não queria perder aquela admiração. Parece que essas histórias parecem um pouco com as nossas. Parece que a gente tenta manter uma aparência para não perdermos estímulos. Parece que às vezes a gente se esconde atrás daquilo que o culto, que a igreja pode nos oferecer, para não perdermos a admiração das pessoas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus não nos ama por aquilo que nós aparentamos ser. Jesus nos ama sabendo quem a gente é de verdade. Vou dizer mais uma vez: Jesus não nos ama pelas máscaras que nós colocamos. Ele ama sabendo quem a gente é de verdade. Quando a gente olha para o texto diz assim: e havendo Jesus amado os seus. Se o texto termina aqui, tu entendes que os seus são discípulos? Tu entendes isso? Isso é lógico no texto. Só que o texto prossegue dizendo assim: que estavam no mundo. Que estavam no mundo, de modo técnico, isso aqui é uma oração adjetiva. O que é uma oração adjetiva, pastor? É uma característica, é uma frase verbal que faz papel de característica. Então o texto não apenas diz que Jesus amava os discípulos, ele dá uma característica dos discípulos que Jesus amava. Sabe qual era? Que estavam no mundo. Os homens que Jesus amava, eu vou dizer mais uma vez, eram homens que estavam no mundo. Pastor, não estou entendendo. Às vezes as pessoas amam quem a gente criou na rede social, ou quem a gente criou na imaginação delas. Mas os homens que Jesus ama são homens que estão no mundo real. Jesus ama sabendo da nossa realidade. Jesus nos ama sabendo quem nós somos de verdade. Estou dizendo que aqui a gente não precisa se esconder diante dele. Aqui a gente pode abrir o nosso coração, falar para ele das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas dores,
dizer o quanto a gente é pó e cinza, porque isso não vai fazer com que Ele deixe de nos amar. Ele vai continuar nos amando. Ele já sabe quem a gente é, meu irmão. Não adianta alguém ir fofocar da gente para Jesus, falar dos nossos pecados para Ele. Ele sabe quem a gente é de verdade. Você já leu o texto de Lucas 7? Que é o texto do jantar na casa de Simão. Eu estou caminhando para começar a encerrar. Em Lucas 7, a partir do verso 36, Jesus que está no jantar. Só que para esse jantar, Ele não é convidado na qualidade de amigo, Ele é convidado na qualidade de mestre. Ou seja, esse jantar é um debate teológico. Jesus é convidado para debater teologia. Então os homens que estão ali estão preocupados em vencer Jesus em um debate teológico. Só que entra uma mulher nesse cenário e ela rouba a cena. Essa mulher que rouba a cena, ela entra com um vaso de azeite nas mãos. E para mim ela não rouba a cena porque ela derrama um azeite caro em Jesus. Para mim ela rouba a cena porque após derramar o azeite, ela se prostra aos pés de Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos soltos. E por que isso chama a minha atenção? É porque a interpretação desse texto é pragmática. O que é interpretação pragmática, pastor? É uma interpretação que você precisa conhecer o contexto para interpretar o texto. Nesse contexto, as moças judias, elas só andavam com os cabelos presos. E soltavam pela primeira vez os cabelos diante de um estranho na noite de núpcias. Por quê? Porque os cabelos presos representavam segredos. Então, quando uma moça judia andava pelas ruas com os cabelos presos, ela mandava esta mensagem: eu não sou quem você está vendo, eu tenho segredos, eu tenho uma intimidade. Todavia, quando ela chegava diante do seu marido na noite de núpcias, ela soltava os cabelos como quem diz: eu estou aqui sendo quem eu sou de verdade, eu estou entregue totalmente. Essa mulher entra no cenário. Lucas, que tem uma linguagem mais técnica, ele chama essa mulher de pecadora. Porém, ele não estava falando do pecado original. Quando ele diz que ela era pecadora, ele não está dizendo que ela é pecadora como todo mundo aqui é. Sabe o que ele está dizendo? Que ela era prostituta. Então a mulher que está entrando no cenário é uma prostituta. Você consegue imaginar a série de olhares que essa mulher recebeu? De discriminação, de desprezo, quando ela entrou naquela casa. Mas no meio de tantos olhares, ela recebeu um olhar de graça e de misericórdia. Ela disse: eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei alguém que pode me amar sabendo que eu sou de verdade. E eu vou me entregar totalmente a Ele. Ela se prostra, ela solta os seus cabelos, e a mensagem que ela manda é esta: eu estou aqui com o meu coração aberto, eu estou aqui sem segredos, eu estou aqui reconhecendo o quanto eu sou pecador e o quanto eu dependo de Ti. E essa mulher foi alcançada pela graça de Deus. Queridos, aqui é a nossa casa de Simão, aqui é o nosso Jordão, aqui é o lugar que a gente solta os nossos cabelos e fala quem a gente é para o nosso Deus. Aqui é o lugar que a gente tira a nossa armadura e mostra que a gente é de verdade. Para quê, pastor? Para que sejamos tratados por esse Deus e vivamos a vida que Ele quer que venhamos viver para a glória do Seu nome. Você recebe essa palavra na noite de hoje? Leandro, para encerrar, em primeiro lugar, Jesus nos chama sabendo quem Ele é. Em segundo lugar, Ele nos chama sabendo quem somos. Em terceiro lugar, Ele nos chama sabendo aonde esse amor o levaria. Sabe aonde esse amor o levaria? A morte. Jesus sempre soube que por nos amar, Ele morreria. Mas ainda assim Ele decidiu continuar nos amando. Muitas pessoas morreram por amar. Todavia, o morrer foi circunstância, não foi causa. A gente olha para a literatura bíblica e a gente vê que quem morreu por amar de nada, mas não foi causa, foi circunstância. Se quem soubesse que morreria por amar de nada, ele teria ido embora há muito tempo, abandonado de nada, e não teria morrido por ela. Sansão morreu por consequência de amar Dalila. Mas se Sansão soubesse que amar Dalila causaria a sua morte, ele não teria amado. Ele teria ido embora também.
É por isso que eu não consigo entender que Isaac é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Isaac, quando é levado ao Moriá para ser sacrificado, ele é levado com inocência, mas também com ingenuidade. Ele não é só inocente, ele é ingênuo. Ele não sabe que vai morrer. Quando ele chega ao pé do monte, ele olha para o pai e diz assim: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele não sabe que vai morrer, tanto que não é ele que morre. Jesus é o cordeiro inocente, mas ele não é um cordeiro ingênuo. Jesus, quando caminha a cruz, ele sabe que vai morrer. Jesus, quando começa a nos amar, ele sabe que vai morrer. O morrer não é circunstância, o morrer é causa. Olha para o texto. Olha o que o texto diz. E sabendo Jesus que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha aqui para mim. O que ele sabia? Que ele ia morrer. Passar deste mundo para o Pai ia morrer. Eu imagino alguém perguntando: Jesus, se tu continuar amando, tu vai morrer. Vai parar? Ele disse: não, eu vou até o fim. Mas se tu continuar, tu morres. Ele disse: eu vou até o fim. Ele sabe que vai morrer. Então Jesus, quando caminha a cruz, ele não caminha como o boi caminha ao matadouro. Ele caminha como o rei caminha em direção ao trono. Ele sabe que vai morrer. E chegar à cruz é a sua maior conquista. Eu estou dizendo que Jesus não recuou de nos amar diante da morte. Ele não recuou de nos amar diante da cruz. Ele não recuou de nos amar diante da coroa de espinhos. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Mas ele foi levado ao matadouro. Foi levado ao altar do sacrifício. Tudo isso por nos amar. Amém. Sabe o que eu estou te dizendo? Que se Jesus não desistiu de nos amar diante da morte, não há nada que pode fazer esse Deus decidir de nos amar, desistir de nos amar. Não há nada. As nossas fraquezas não fazem Deus recuar. Os nossos pecados não fazem Deus recuar. As nossas limitações não fazem Deus recuar. Ele foi até o fim e Ele vai seguir nos amando. Quantas vezes eu estive diante de situações que eu pensei: vou perder o apreço que Deus tem por mim, porque Deus me dizia: Leandro, já tem que falar. Aí eu fiquei calado. Leandro, já tem de correr, e eu andei. Leandro, já tem de ficar de pé, eu me prostrei diante das minhas fraquezas. Mas sabe o que aconteceu? Ele não recuou, ele continuou nos amando. Às vezes a gente perde esse sentimento. A gente perde o sentimento de filho. A gente se sente como qualquer coisa, menos como filho de Deus. Mas até nesses dias, Deus continua nos amando. Para a gente encerrar, você conhece a história do filho pródigo? Após quebrar todos os princípios que o papai havia estabelecido, ele diz assim: vou voltar à casa daquele que dizem que é meu pai. Chegando lá eu direi: ei, trate-me como um empregado, como um escravo, como um trabalhador. Esse homem não era empregado, escravo e trabalhador, ele era filho. Mas sabe por que ele pediu para ser tratado como tais? Porque ele havia perdido o sentimento de filho. E é muito comum, após momentos de pecados, a gente perder o sentimento de filho, a gente recuar do nosso amor que sentimos por Deus. Porém, esse filho retornou à casa do pai. E quando ele chegou lá, o pai não disse: este meu escravo, este meu empregado, este meu trabalhador. Sabe o que o pai disse? Este meu filho. Ele estava morto, mas é meu filho. Ele estava perdido, mas é meu filho. E eu vou fazer uma festa para recebê-lo, porque ele perdeu o sentimento de filho. Ele recuou do sentimento de filho, mas eu não perdi o sentimento de pai. Não há nada que pode acabar com o amor que Deus tem por nós. Glória a Deus. Você pode se colocar sobre os pés? Quero orar com você 1 minuto, 2 minutos. Glória a Deus. Quem sabe você chegou a esta casa hoje, se sentiu como tudo, menos como filho de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te escolheu, mesmo podendo escolher tantas outras pessoas. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te escolheu conhecendo todos os teus pecados. E Deus te trouxe aqui para te dizer que nem a morte teve forças para colocar fim nesse amor que Ele sentia por ti. Tu tens um Deus de amor, de graça, de paz que te ama.
Deus está aqui para te dar um abraço de renovo na noite de hoje. Deus está aqui para te dar um abraço de renovo na noite de hoje. Se você quiser, adore a Deus na noite de hoje. Fique à vontade para adorar a Deus. Se você quiser levantar as mãos, levante as mãos. Se você quiser ficar calado, fique calado. Se quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se quiser dar aleluia, dê aleluia. Os céus estão rasgados sobre nós na noite de hoje. Os milagres de Deus estão disponíveis a esta casa. Deus te envolve com um abraço de graça, de amor na noite de hoje. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas. Alguém chegou a esta casa, Deus, se sentindo tão distante desse amor, talvez por causa de pecados ou por causa de circunstâncias. Mas o Senhor está aqui para nos renovar sobre o Espírito de Deus. O Senhor está aqui nesta casa para fazermos nos sentir, Deus, amados por Ti verdadeiramente. Então vem preencher essa mente, esse coração com o Teu amor. Se alguém chegou aqui se sentindo como tudo menos como filho de Deus, Pai, renova o sentimento de filho nesse coração. Renova o sentimento de filho nessa moça, nessa mulher, nesse rapaz, nesse senhor, nessa criança, nesse idoso. Renova-se o Espírito de Deus. Pai, não nos deixa sair daqui nos sentindo como pessoas quaisquer, mas nos faz sair dessa casa nos sentindo como Teus filhos, ó Santo Espírito de Deus. Assim como no batismo de Jesus, o Espírito Santo, o Senhor bradou no céu dizendo: este é meu filho, ele é amado. Eu te peço, Pai, ecoa nesse coração esta voz. Diga para essa pessoa, ó Deus, que essa pessoa é filho, que essa pessoa é filha, que essa pessoa é amada, que essa pessoa é amada do Santo Espírito de Deus. Renova-nos, ó Santo Espírito de Deus. Seja renovado por essa graça, seja renovado por esse amor. Sinta o amor de Deus te envolvendo na noite de hoje. Enquanto a gente ora, existe alguém que ouviu esta palavra de salvação, mas ainda não serve Jesus e quer entregar sua vida a Ele na noite de hoje. Existe alguém que veio nos visitar hoje e você entendeu que Deus te ama muito, 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 muito. Te escolheu, traçou um plano de amor por ti, para ti, e quer te ter perto dele. Se você entende tudo isso e quer entregar sua vida a Cristo, quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, confessar publicamente, dizer que você quer Jesus. Você que já esteve nos caminhos do Senhor, hoje está distante desses caminhos. Hoje é a noite da tua reconciliação. Você pode sair do seu lugar e vir a Cristo na noite de hoje. Diga: irmão, eu quero entregar minha vida a esse Jesus que me ama, que me recebe. A porta da graça está aberta para você, meu irmão. A porta da graça está aberta para você, meu irmão. E ela vai continuar aberta até o final do culto. Você tem a oportunidade para confessar publicamente Jesus como Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.